Olá, gente! Vamos para mais uma aula de biologia e a gente vai dar sequência aos nossos estudos sobre os cordados. Na aula de hoje a gente vai ver os répteis, as aves e os mamíferos. Mas antes, eu confesso que eu não vi na apostila de vocês que os anfíbios estavam na semana 1 do PET. Eu esqueci, realmente não vi, aí eu esqueci deles completamente. Aí olhando agora a matéria desse PET, a segunda semana, que eu olhei e vi, gente, não vai dar anfíbios não? Aí eu fui olhar com mais atenção na semana anterior e tinha lá um parágrafo pequeno sobre os anfíbios, que realmente passou despercebido para mim, então peço desculpas a vocês. Eu vou deixar um vídeo para vocês no link, também vou mandar nos grupos, sobre uma aula de anfíbios, uma aula muito boa do canal Futura sobre anfíbios, tá bom? Então, mais uma vez, peço desculpas aí que foi falta de atenção minha. Então, vamos começar pelos répteis, da sequência aí aos estudos. Eu quero que vocês tenham em mente que a evolução dos animais ocorreu, não só dos animais, como de toda forma de vida no planeta Terra. Ela ocorreu da água para o ambiente terrestre. Primeiro, houve a conquista do ambiente aquático e, posteriormente, do ambiente terrestre. E a gente tem aí os répteis, que são o primeiro grupo de animais que conseguiram uma independência completa do ambiente aquático. Os anfíbios, vocês lembram talvez pela apostila de vocês, que os anfíbios eles dependiam da água ainda para respiração, eles têm a respiração pulmonar, mas ainda dependem da respiração cutânea pela pele, então a pele tem que estar sempre bem hidratada. E a reprodução deles também dependia da água, porque os ovos não têm uma proteção externa, então eles podem sofrer com o processo de ressecamento, dessecação. Então, eles dependiam do ambiente aquático ainda. Então, os répteis são completamente dependentes da água. E como que eles conseguiram essa independência da água? Através do ovo contendo o âmino, o alantoide e o córion. Não sei se foi no bimestre passado, a gente viu um pouco sobre essa parte de embriogênese, ou vocês viram no final do primeiro ano, eu não lembro muito bem agora, mas eu tenho certeza que vocês já viram isso, que o âmino, o alantoide e o córion, eles têm a função de nutrir e proteger o embrião de ambientes externos, como choques mecânicos, dessecação. O âmino ali, ele nutre o embrião, já que ele não vai estar em contato com o corpo da mãe, com o ambiente diretamente, então ele é nutrido pelo âmino durante o seu desenvolvimento. Então, esse assim foi o fator principal que possibilitou os répteis de conquistarem o ambiente terrestre. Eles também têm escamas queratinizadas. As escamas queratinizadas impedem a perda de água para o ambiente e também protegem o animal. E eles realizam a reprodução sexuada, ou seja, tem que haver ali o encontro de gametas masculinos e femininos de dois indivíduos, com fecundação interna. Lembra que a fecundação dos anfíbios ocorre de forma externa, agora nos répteis a fecundação é interna. E eles são animais ectotérmicos. O que são animais ectotérmicos? A gente vai ver que existem ectotérmicos e endotérmicos. Os animais ectotérmicos, eles não conseguem manter o seu corpo aquecido, Nós, por exemplo, a gente vai ver os mamíferos, nós somos animais endotérmicos, a gente consegue manter o nosso corpo aquecido. Já os répteis, eles precisam regular a sua temperatura corporal procurando ambientes com sol, ambientes com sombra, e eles realizam essa regulação. E eles são ovíparos e ovovivíparos. Ovíparos são aqueles animais que colocam ovos, e ovovivíparos é quando os ovos dos animais, os ovíparos, os ovos ficam no ambiente, se desenvolvem ali no ambiente externo ao corpo do animal. Já os ovovivíparos, o ovo ele se desenvolve ainda dentro da mãe, dentro do indivíduo. E a gente tem os principais grupos de répteis, que é a ordem Chelonia,
que são os jabutis, cágados, tartarugas. A ordem Squamata, que compreende aí as serpentes e os lagartos. A ordem Crocodilia, que são, né, os crocodilos, jacarés, gaviais. E os Rhincocephalia. Os Rhincocephalia são um grupo à parte que compreendem as tuataras. Elas lembram muito lagartos, mas não são lagartos, tá, gente? São grupos separados. E os répteis, eles possuem um sistema digestivo completo, né? Iniciando na boca e terminando na cloaca. E essa cloaca, ela faz parte tanto do sistema digestivo quanto do sistema reprodutor. É como se ali o finalzinho do oviduto e o finalzinho do reto, né, que seria o reto ou o ânus, se fundissem e formando a cloaca. Então é na cloaca que ocorre, né, ali a passagem do ovo, quando esse animal, né, vai se reproduz e coloca ovos, e também a passagem de fezes e urina. Aí aqui tem uma representação, né, de um quelônio, a gente não sabe se é tartaruga, se é cágado, enfim, é uma representação geral, só para mostrar, né, a parte ventral do sistema digestivo dele, iniciando aqui, né, na cavidade oral, aí passa aqui pelo esôfago, pelo estômago, vai pelo intestino, aí chega aqui, né, na bexiga urinária e termina na cloaca. E agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre uma coisa muito importante, que são as serpentes de importância médica no Brasil. Alguns répteis, eles têm veneno. A gente chama esses animais de animais peçonhentos, né? Porque eles têm a peçonha, que é o veneno. E aqui no Brasil, a gente tem 4 grupos de serpentes de importância médica. É a jararaca, a cascavel, a surucucu e a cobra coral verdadeira. Esses animais, né, eles podem atacar quando eles se sentem ameaçados. Se você, o ser humano, né, entra em contato com esse animal, ele vai te atacar porque ele se sente ameaçado. Não é para te comer, é porque ele se sente ameaçado. E a peçonha deles pode levar a pessoa a óbito, ou elas podem, né, perder um membro ali que foi atacado. Então é bem importante que a gente tenha muita atenção com esses animais. E como que a gente vai identificar, né, as serpentes peçonhentas que a gente pode encontrar? Aí aqui, né, eu peguei um guia da internet bem interessante, que é assim, a cobra possui um padrão de cor da coral. A cobra coral ela é coloridinha, né? Vocês sabem que a cobra coral é coloridinha. Se ela possui esse padrão, ela é coral, então você vai tratar ela como peçonhenta. Por quê? Porque existem também as falsas corais. As falsas corais, elas são muito parecidas com a cobra coral, só que elas não são peçonhentas. Então, assim, por via das dúvidas, trata como peçonhenta, não chegar perto dela. Assim como eu aconselho vocês não chegarem perto de nenhuma cobra. Enfim, aí vamos pro outro lado aqui. Possui padrão da cor da coral? Não. Possui fosseta loreal? O que é a fosseta loreal? É um orifício que é um órgão sensitivo. Das serpentes, que algumas serpentes apresentam, e é um orifício que fica entre o olho e a narina dela. Todas as cobras que possuem fosseta loreal, elas são peçonhentas. Se elas não possuem fosseta loreal, elas não são peçonhentas. Aí, ok, vamos fingir que a cobra que a gente está analisando tem fosseta loreal. Aí a gente vai olhar para a cauda dela. A cauda dela é lisa, então é uma jararaca. Tem chocalho, então é uma cascavel. Tem escamas eriçadas, então é surucucu. E assim que a gente faz essa identificação. Só que, gente, é muito importante que assim, se você topou com uma cobra, nada de chegar perto da cobra, né, pra ver se ela tem ali a fosseta loreal. O padrão de cor você consegue identificar de longe. Mas nada de ficar olhando, né, ali pertinho. Ah, será que tem fosseta loreal? Será que não tem? Que não sei o quê. Porque, né, o bicho pode se sentir ameaçado e te atacar. E o que acontece, né, E o que você vai fazer caso aconteça um acidente ofídico, né? Você é picado aí por uma serpente. Caso seja possível, o ideal é você tentar identificar aquela serpente, tirar uma foto, por exemplo, né, uma foto de longe,
e porque isso vai ajudar a equipe, né, de saúde na escolha do soro antiofídico mais adequado, porque o soro que você usa para um acidente, né, com jararaca não vai ser o mesmo soro que você usa para um acidente com uma cobra coral. E você vai procurar um hospital imediatamente e nada de fazer torniquete ou mexer no local da picada. Tem gente que acha que faz um torniquete ali, né, para isolar o veneno. Se você foi picado no braço, então amarra ali seu braço para o veneno espalhar. E na verdade isso é pior, pode levar a complicações, você pode perder o seu membro. E também não mexe no local da picada, sabe? Tem gente que passa álcool, tem gente que passa querosene, passa pó de café. O ideal é não mexer em nada, e imediatamente para um hospital. E caso você encontre uma serpente em casa ou em locais em que há uma movimentação ali de pessoas, o ideal é você ligar para o CETAS, né, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres aqui de Juiz de Fora, só que eles só funcionam de segunda a sexta. Se você falar com eles, né, que encontrou uma cobra na sua casa, ou tem uma cobra ali, né, na sua rua, enfim, eles vão buscar. Ou caso o CETAS, né, o CETAS só funciona de segunda a sexta, em horário comercial, então caso você encontre no final de semana, né, fora do horário comercial, uma serpente, o ideal é ligar para o corpo de bombeiros, que eles também vão buscar. O ideal não é entrar em contato direto com essa cobra, não tenta matar a cobra, porque a cobra está ali porque a gente está ocupando o espaço dela, né? E mais uma vez, ela não vai comer você, não vai comer seus parentes, ela só vai atacar se ela se sentir ameaçada. Então, o ideal é ligar para um desses dois órgãos. E agora a gente vai para o grupo seguinte, que são as aves. Quais que são as características principais das aves? Elas apresentam o corpo coberto por penas, os ossos são ocos e elas apresentam sacos aéreos. A reprodução é sexuada com fecundação interna. Elas são animais endotérmicos, ou seja, elas conseguem manter o seu corpo aquecido e são ovíparos, né? Colocam ovos. Essas três primeiras características, o corpo coberto por penas, ossos ocos, sacos aéreos, elas são adaptações ao voo, por isso que as aves, né, a maioria das aves conseguem voar. Os sacos aéreos, talvez vocês não estejam visualizando aqui. Tem essa imagem que coloquei aqui. Elas são como se fossem extensões do pulmão. E elas auxiliam ali, né, elas enchem de ar, então elas conseguem auxiliar a ave no voo. E aqui eu coloquei uma imagem, né, de uma galinha para representar novamente, né, que o sistema digestivo desses animais começam na boca e terminam ali na cloaca, né, que a cloaca é uma fusão do sistema excretor com o sistema reprodutor desses animais. Então, ali que vão sair, né, as excretas e também os ovos. E uma coisa interessante, né, eu coloquei esse cladograma aqui para vocês, eu acho que vocês já sabem ler cladograma, né? Que representa aqui, né, os cordados. Aí a gente vai pegar os grupos que a gente está estudando agora, répteis, aves e mamíferos. Qual que é a novidade, né, a partir do grupo dos répteis? Ovos com âmnio, córeo e alantoide, que possibilitou a independência da água. Aí aqui no grupo de aves a gente tem penas e depois a gente vai ver, né, que a novidade evolutiva no grupo dos mamíferos é o corpo com pelos e glândulas mamárias. Só que se vocês observarem, estão vendo aqui que o grupo de répteis, ele aparece aqui, e as aves aparecem aqui, né? A novidade evolutiva das aves são as penas. Tá vendo que eles estão juntinhos? Por que eles estão juntinhos? Porque, na verdade, as aves, elas são répteis. As aves pertencem ao grupo dos répteis. Mas por que a gente estuda separado réptil-ave? Porque, né, répteis e aves ali são completamente diferentes. Como assim eles pertencem ao mesmo grupo? Aves são répteis, só que são bem diferentes aos répteis. Por isso que a gente faz essa separação, porque facilita o nosso estudo. Mas as aves são répteis e eu vou mostrar para vocês outra coisa bem legal também. As aves, elas pertencem ao grupo dos dinossauros. O grupo dos dinossauros está no grupo dos arcossauros, que por sua vez pertencem ao grupo dos répteis. Então, como eu disse para vocês, aves são répteis. E o que é interessante aqui, que eu queria falar com vocês, é que
quando a gente assiste filme, né, que tem dinossauro, aí um Jurassic Park, Jurassic World, eles costumam representar os dinossauros com uma pele queratinizada mais próximos aos répteis, né, que a gente vê, os crocodilos principalmente, né, jacarés, crocodilos. A gente observa que eles são mais parecidos a esses animais. E, na verdade, estudos mais recentes, aí uns estudos de 30 anos mais ou menos para cá, eles mostram, encontraram fósseis que mostram que os dinossauros tinham penas. Alguns tinham penas compridas, tipo esse primeiro animal aqui, o Kaihongjuji, que era um dinossauro, né? Que é na verdade, a gente fala assim, né? Ah, era um dinossauro que não sei o quê, mas os dinossauros ainda estão aqui entre nós. Os dinossauros é a galinha que a gente come no almoço. Mas então eu vou falar os dinossauros extintos, para poder me referir aos dinossauros que a gente está acostumado, né, a ver, a falar sobre. Esse Kaihongjuji é um dinossauro extinto, né? E ele apresentava ali extensões com penas. E o Tiranossauro Rex também tinha penas, mas provavelmente as penas dele eram eram menores, eram mais discretas, né, em relação a outros. Aí estão surgindo novas representações, né, novas representações paleontológicas desses animais com essa camada de pena. E isso nos leva a pensar uma coisa, né? Quem que é o parente mais próximo do Tiranossauro Rex? Eu peguei essa imagem aqui, né? Outra imagem de tiranossauro, que é mais parecida com o que a gente vê aí nos filmes, né? E quem que é o parente mais próximo do T-Rex? Será que é a galinha, né? O crocodilo ou um dragão de Komodo aqui, que é um outro réptil? E na verdade, né, ali, quem pertence ao grupo dinossauro é a galinha. Então, a galinha que é o parente mais próximo do Tiranossauro Rex. E agora a gente vai falar sobre o último grupo dos cordados, os mamíferos. E quais que são as principais características dos mamíferos? A gente viu naquele cladograma ali anterior que as principais novidades evolutivas que os mamíferos apresentam são o corpo coberto por pelos e as glândulas mamárias. Essas características que nos separam dos outros grupos. A gente também tem, né, reprodução sexuada com fecundação interna e nós somos animais endotérmicos, a gente consegue manter o nosso corpo aquecido. E a maioria dos mamíferos é vivípara, ou seja, o embrião se desenvolve ali no corpo da mãe em contato direto, né, com o corpo da mãe. Ele depende do corpo materno para conseguir se desenvolver. Com exceção de equidinas e o ornitorrinco, que são ovíparos. Nós temos mamíferos, que são essas exceções aí, né? As equidinas, eu acho que tem 4 espécies de equidinas e tem uma espécie de ornitorrinco, que colocam ovos, mas eles são um caso à parte. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre os mamíferos, porque nas aulas seguintes desse PET, a gente vai começar a ver, né, os sistemas do corpo humano. Aí, né, a gente vai acabar repetindo aí, vendo as principais características dos mamíferos. Então, a aula de hoje foi só isso. Mais uma vez, peço desculpas por ter esquecido dos anfíbios, coitados, dos sapinhos, rãs e pererecas. Mas eu vou deixar aquela aula ali para vocês, que a aula está bem completa, para vocês assistirem. Então é isso e até a próxima aula.